Saúde. Patrocínio Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Vamos saber um pouco agora sobre alguns procedimentos cardiovasculares, entre eles angioplastia e cateterismo. Olá, eu sou o Dr. Jairon, trabalho na Angiocorp, empresa que é responsável pelo setor de hemodinâmica e cardiologia intervencionista aqui do Hospital Beneficência Portuguesa, não só da cardiologia, mas de uma forma geral de estudos hemodinâmicos, incluindo a parte vascular, a parte neurológica e especificamente eu vou falar nesse módulo agora sobre os procedimentos cardíacos. Nós realizamos esses procedimentos aqui desde o período de 2004, já realizando mais de 3.300 procedimentos nesta unidade, inclusive realizando também procedimentos de angioplastia, que é a intervenção terapêutica, com mais de 500 angioplastias aqui realizadas. Esta unidade realiza então procedimentos diagnósticos, que são os cateterismos. O que é o cateterismo? O cateterismo é uma intervenção onde com sondas ou catéteres você pode chegar até ao coração. Mais comumente nós realizamos a filmagem das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, e através desse mecanismo, através da injeção de contraste, nós podemos ver se essas artérias, essas coronárias estão pérvias ou têm alguns processos obstrutivos ateroscleróticos. Mediante então este diagnóstico, nós podemos então fazer uma programação de tratamento. Como é esta programação? Habitualmente os pacientes que são vítimas da doença coronariana, que é a principal responsável por óbitos em nosso país e também nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, Aqui temos dados do DataSUS que falam que as doenças cardiovasculares ainda são o principal carro-chefe da causa de óbitos em nosso país, sendo responsáveis por aproximadamente 350 mil internações ano e dessas com índice de mortalidade ainda muito elevado. Através desses procedimentos, nós podemos não só fazer o diagnóstico precoce e muitas vezes intervir neste processo. Nós dispomos então aqui na Beneficência Portuguesa, através do serviço da Angiocorp, de hemodinâmica, de um serviço que funciona 24 horas para poder fazer este diagnóstico precoce e poder intervir. O tempo ideal para a gente fazer um diagnóstico precoce de um infarto agudo do miocárdio e poder começar a intervenção, pela literatura, é considerado em torno de 1h30, que é o tempo que nós chamamos porta-balão. O que é o tempo porta-balão? É o tempo então que se inicia o processo que é feito o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio até o momento que o paciente já está no laboratório de hemodinâmica, já na situação de poder então abrir este vaso que está habitualmente ocluído. E nós sabemos que na doença coronariana tempo é músculo. Então, quanto maior o tempo de demora desse diagnóstico e de podermos intervir nesse processo, pior para o paciente. Graças a Deus, nós temos então a possibilidade de intervir nesse processo e com êxito. Nós temos mais de 90% de taxa de sucesso com índice de complicação dentro da literatura, que é em torno de 0,08%. Temos, além disso, um pronto-socorro atuante e uma unidade de terapia intensiva que pode receber o nosso paciente. Dispomos também de serviço de cirurgia cardíaca para aqueles casos em que a angioplastia não é possível resolver. Então nós temos um serviço que eu posso considerar completo e que está plenamente funcionando. Também podemos fazer diagnóstico de outras doenças na área cardiovascular, como as doenças valvulares e também as doenças congênitas. Esse exame é um exame que, através de meios de contraste, nós podemos então analisar de uma forma geral não só as coronariopatias, como também as valvulopatias e algumas alterações ou malformações que podem ser congênitas, diagnosticadas logo após o nascimento, e mesmo aquelas congênitas que são diagnosticadas numa fase mais adulta, na adolescência ou mesmo na fase adulta.
Como é feito o cateterismo? O cateterismo cardíaco é um exame eletivo, seguro, né, onde o paciente, a maioria dos nossos pacientes são pacientes eletivos que dão entrada pela nossa recepção. Ali já é feita uma entrevista onde são perguntadas todas as patologias e as medicações que o paciente já está fazendo uso. Após essa entrevista, o paciente é encaminhado à nossa sala de repouso, onde ali ele vai ser feita uma tricotomia, que é uma retirada dos pelos no local do cateterismo, né? O local que habitualmente nós utilizamos é a via femoral, né? Que é na região inguinal, podendo ser utilizada também a via radial. E é feito também a punção de um acesso venoso periférico, porque estes pacientes, por questão de segurança, podem necessitar durante o procedimento de alguma medicação endovenosa, alguma medicação de urgência, e por isso ele já precisa ter uma via rápida. Após então este preparo, o paciente é encaminhado à sala de hemodinâmica, esta sala que vocês estão aqui vendo, tá? Esta é a máquina de hemodinâmica, né? Onde aqui são gravadas as imagens, né? Então o paciente é colocado neste leito, né? É feita então a colocação dos campos operatórios. Após a colocação dos campos operatórios e a asepsia do local a ser realizado o cateterismo, o paciente habitualmente não há necessidade de sedação. Até é importante que o nível de consciência do paciente ajude a realizar o exame, porque nós fazemos alguns procedimentos, algumas manobras durante o procedimento que o paciente nos ajuda, né? Então é feita a infiltração de anestésico local. Após essa infiltração, o paciente, então, o procedimento praticamente indolor, é feito então a colocação de um introdutor, uma peça por onde então serão colocados os catéteres ou sondas. Após a colocação desse introdutor, realiza-se realmente o início do exame. Então, nós habitualmente começamos investigando a coronária esquerda com os catéteres de Judkins, que são catéteres já pré-formados. Esses catéteres então avançarão pela aorta abdominal, aorta torácica, até chegar na aorta ascendente, e no ósteo da coronária esquerda começam a fazer as injeções de contraste em várias projeções. A coronária esquerda ela é estudada de várias formas, né, em várias projeções, porque às vezes existem lesões obstrutivas que não são vistas em uma projeção, mas podem ser vistas em outras. E após então realizado o estudo da coronária esquerda, nós então retiramos esse catéter e avançamos o catéter que é próprio para o estudo da coronária direita, ou o Judkins de direita. Nós então entramos com esse catéter e no ósseo da coronária direita realizamos a injeção de contraste. Terminado então o estudo das coronárias, nós então avançamos até o interior da cavidade ventricular esquerda e nós então realizamos a injeção de contraste no interior do ventrículo esquerdo, onde através dessa injeção nós podemos avaliar a contratilidade global da câmara e também segmentar, ou seja, global, e também pode ser que tenha um segmento ou outro do ventrículo esquerdo que esteja com uma contratilidade alterada. E isso corrobora realmente com a doença isquêmica. E podemos avaliar também as válvulas. Através da injeção no ventrículo esquerdo, nós podemos fazer uma avaliação melhor, inclusive da função da válvula mitral e também da válvula aórtica. No término então dessa injeção, nós fazemos a medição das pressões nas câmaras e podemos também detectar alterações nessas próprias válvulas. O introdutor é prontamente retirado do paciente através da compressão manual e o paciente fica em repouso, em média, de 4 a 6 horas na sala de repouso, onde inclusive já pode receber algum tipo de alimentação de líquidos, e após isso é liberado para a sua residência. Vou falar um pouco sobre as angioplastias. As angioplastias são procedimentos agora já terapêuticos. O cateterismo é uma forma de você diagnosticar o problema. E a angioplastia é uma forma de tratar. Nós temos basicamente 3 formas de tratar o paciente com a doença coronariana,
que é o tratamento clínico ou medicamentoso, onde o paciente é acompanhado com os medicamentos, orientação dietética, orientação quanto à prática de exercício, né? Existe o tratamento através da revascularização miocárdica ou cirurgia cardíaca propriamente dita, mais conhecida como as pontes de Safena, e a angioplastia. A angioplastia também é um procedimento através do cateterismo, onde nós entramos com catéteres que têm já uma forma para tratar diferente, existe um calibre diferente, onde nós poderemos, através da injeção do contraste na artéria a ser tratada, nós vemos o local onde está obstruído, nós então podemos fazer a desobstrução destes vasos. Inicialmente, na época de 1990, eram feitas só a colocação de balões. Os balões então dilatavam essas lesões obstrutivas, mas infelizmente, como as artérias têm um componente elástico, elas voltavam a obstruir com muita rapidez. E a partir de 1994, em nosso país, começaram então o implante dos stents. Stents são dispositivos, o pessoal chama de molinhas, né? Que são feitas para poder desobstruir os vasos e não permitir mais que a placa de ateroma volte a obstruir o vaso, deixando a luz do vaso livre para que o sangue corra e com isso irrigue o músculo adequadamente, né? Hoje, inclusive, nós dispomos de stents farmacológicos e não farmacológicos. Qual a diferença? Como diz, os stents farmacológicos, eles têm eluídos, eles vêm revestidos com uma droga que inclusive impede a formação do que nós chamamos da reestenose, que era um outro problema que se apresentou após o começo do implante dos stents, quando nós, através de um processo cicatricial, observou-se que não era mais a placa de gordura que voltava a obstruir o vaso, mas esse processo de cicatrização, como se assemelham às queloides, quando você sofre um corte muitas vezes na pele e se forma aquela cicatriz exagerada. Então, ocorria o mesmo nas coronárias. E essa cicatrização exagerada voltava a obstruir o vaso. Com esses stents especiais, isso diminuiu bastante, quase zerou esta possibilidade. Nós tínhamos taxas desse fenômeno, né, de reobstrução dos vasos da ordem de 30% a 50% e hoje chegamos a taxa de 4% a 5%. Então, nós dispomos dessa arma terapêutica, onde o paciente tem um tempo de recuperação, inclusive para a sua vida laboral, muito rápida. A taxa média que o paciente, muitas vezes, após uma cirurgia cardíaca, se recupera para poder voltar a trabalhar é um pouco mais longa. E nas angioplastias, quando o paciente vem, inclusive, eletivamente para realizar o procedimento, poucas semanas após, 1 a 2 semanas após o procedimento, ele já pode voltar a ter uma vida normal. Dicas de nutrição. Pinhão. Contém manganês, zinco, ferro, fibras e vitamina E. Fonte de potássio, auxilia no controle da pressão arterial. Auxilia no controle do colesterol e diabetes e no bom funcionamento do intestino. Ajuda no fortalecimento dos ossos, pois é rico em cálcio e fósforo. Age contra a fadiga. Como os demais frutos secos, o pinhão também deve ser consumido com moderação, pois na sua composição existe muita gordura, algo em torno de 50%. Momento Saúde. Patrocínio
Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos.